Checkup no rádio. Quadro Checkup no rádio, recebendo hoje o médico psiquiatra Dr. Everson Damasceno para falar de um tema, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Né? TDAH que é um transtorno neurobiológico que afeta crianças, adolescentes e adultos, né? Caracterizados aí por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Dr. Everson irá nos ajudar a entender melhor esse transtorno, abordando desde os seus sintomas até as opções de tratamento disponíveis. Dr. Everson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes também que estão aí acompanhando o seu programa. A gente hoje vai abordar esse tema porque eu vejo que as pessoas, elas têm muito essa dúvida, né? Quando pensa que está ficando desatenta, já é porque tem TDAH. Existe hoje palavras de moda. Tudo hoje é TDAH, né? É autismo, e não é, né? Exatamente. Que aí a gente tem que ver exatamente se é um surgimento aí desde a infância e adolescência, né? A gente, como vê, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Para começar, o que é TDAH? O TDAH, então, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que aí é conhecido dessa forma, com essa sigla, o TDAH. Ele tem vários, né, sintomas que vão surgir antes dos 12 anos de idade. Então é importante frisar que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, porque a gente vai perceber que vai então ter esse início aí na infância, fase da adolescência, já se identificar os sintomas, né? Então é muito complicado você ver adultos que vão se queixar de estar apresentando essas queixas e aventar a possibilidade, a hipótese, né, do TDAH. Tem uma prevalência mundial até considerável de 7,2%, né? Então é bastante frequente, tem países que chegam a 10% de prevalência, e de herança genética pode chegar a 74%, né? Então, um familiar que tenha TDAH de primeiro ou segundo grau acaba que vai ter essa relação aí de herança, de herdabilidade, que a gente chama. Então, vai ser esse padrão persistente de desatenção ou de hiperatividade que vai ser acompanhado junto com essa impulsividade, né? A hiperatividade, ela faz com que o paciente com TDAH seja muito impulsivo, né? Agora, como é que o TDAH ele é diagnosticado? Pronto, o diagnóstico ele é clínico, certo? Então é pelo médico psiquiatra, né? De preferência pelo especialista, até pela questão da experiência, né? De identificar o quadro. Então a gente tem critérios diagnósticos que são identificados, tem uma lista de critérios. É um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas, né? Não é apenas um sintoma de, porque eu estou desatento, eu acho que eu tenho TDAH, né? Então, é um conjunto de sintomas que a gente tem que avaliar. Como é que o TDAH ele afeta a vida diária de uma pessoa, por exemplo? Pronto, no caso, em relação à questão de trabalho, de atividades acadêmicas, né? A gente vai ver por esses dois pontos, né? Primeiro, pela desatenção, né? A desatenção vai fazer com que essa pessoa tenha dificuldade de manter o foco, se distraia com facilidade, relute bastante ou evite se envolver em atividades que exijam um esforço mental muito intenso, né? É como se a pessoa com TDAH ela procura o prazer imediato, né? Coisas que vão realmente despertar o interesse dela, para fazer com que a atenção se mantenha. Então, quando a gente pensa em TDAH, é como se fosse uma atenção fadigada, né? Uma atenção cansada, que não se sustenta, né? Você até começa prestando atenção, mas a pessoa com TDAH ela vai perdendo esse foco da atenção, até mesmo na conversa, no diálogo, né? Então ela está prestando atenção e vai se dissipando, parece que ela vai e coloca na cabeça em outro lugar, né? Por isso que muitas vezes também pela desatenção você parece que está conversando com ela está com a cabeça distante, assim, como se não estivesse prestando atenção direito no que você está falando, né? Tem a questão de não seguir instruções até o fim, então às vezes tem essa questão de trabalhos desleixados ou desorganizados, problemas com questão de horários, de atraso, de entrega de trabalho. Então isso acaba afetando tanto na escola, na vida escolar, quanto na própria vida profissional, né?
A gente vê que, de certa forma, o TDAH na infância vai ter muito esse padrão da desatenção e a hiperatividade muito forte, assim. É uma criança que é o motor ligado, né? No 220 toda hora, é bem elétrica, sobe em tudo, né? Que aí ou seja, a criança ela tem um padrão muito hiperativo, né? Muito mais de inquietação, de subir nas coisas, sem ter noção de perigo. É o que os pacientes se queixam muito. Esse menino parece que não tem noção do perigo das coisas, né? Se tiver uma cobra, vai lá querer pegar a cobra, subir numa árvore bem alta. Então, são coisas que colocam em risco, só que é principalmente pela impulsividade, porque ele pensa, ele quer fazer. Ele não pensa de tipo, eita, se eu cair dali, posso me machucar. Não. Isso pode ser sintomas de TDAH? Isso pode ser sintomas de TDAH. No caso, é mais pro padrão da hiperatividade, né? Que aí ele vai ter essa inquietação, não vai parar quieto, se remexe muito na cadeira. É uma criança que na escola a professora fica repreendendo bastante, porque aí chega a se levantar da cadeira, fica incomodando os outros coleguinhas, tirando a atenção deles, porque é isso, ele não sustenta a atenção, o foco da atenção, se distrai com facilidade e vai acabar com essa inquietação também querer distrair os outros colegas, né? O doutor Everson, é mais comum acontecer em crianças ou em adultos também? Pronto. No caso, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, tem que acontecer já a partir da infância e adolescência. Por isso que não existe, hoje, a gente não considera TDAH exclusivamente do adulto. Não tem isso do TDAH ter começado a se instalar depois já na vida adulta, né? Então, vários sintomas, vários sinais, eles vão se apresentar antes dos 12 anos, né? Como é que é o tratamento? Bom, o tratamento, ele envolve uma série de estratégias de planejamento, né, de organização, são estratégias organizacionais, né, principalmente nessa questão comportamental, para fazer com que a pessoa seja mais organizada em relação a horários, em relação à rotina, né, porque como a gente vê, isso vai atrapalhar na escola, vai atrapalhar no trabalho, né? Então, de certa forma, o uso de planilhas, de agendas para marcar, combinar os horários direitinho, de alarmes no celular para lembrar sobre eventos importantes, porque a pessoa com TDAH acaba esquecendo muito, até de eventos que são que ela precisa lembrar, que ela precisa participar, só que acaba passando despercebido, dia de prova, né, que é quando a FED descobre que a prova é naquele dia sem ter conseguido se preparar, né, então deixa passar despercebido, né. E nesse caso, essas estratégias vão acabar ajudando com que a pessoa mantenha esse foco de atenção, mantenha essa organização, né? Uso de marca-texto, né? De post-its, aqueles para sinalizar alguma informação importante quando está estudando, né? Essas estratégias ajudam muito no estudo, né? Junto com o acompanhamento psicológico também, que aí vai fazer com que entenda principalmente esses processos aí que vão estar envolvidos nesse comportamento mais impulsivo, de tentar desenvolver um pouco mais a questão da deliberação, que é ficar pensando, né, entre pontos positivos, pontos negativos, consequências e né, prós e contras, né, porque no caso da criança, a criança pela imaturidade, né, do cerebral, ela ainda vai, né, pensar e já vai querer fazer as coisas, né, sem imaginar as consequências. Já à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai ficando adulta, ela vai entrando nas normas sociais, vai se adequando às normas sociais e ela vai entendendo que aquele padrão hiperativo, ela mesma toma ciência de que aquilo acaba comprometendo ela, né? Então, por exemplo, vai começando a entender que na escola não vai poder se mexer muito, então aí vai ficar se levantando da cadeira, pode ficar mais mexendo as mãos, os pés, né, batucando as mãos. E nesse caso a tendência é ir meio que tendo um controle social desse comportamento, né? A criança, quando vai crescendo, ela vai se aquietando. Só que aí o padrão desatento, a desatenção, ela vai ficando mais proeminente, né? Que aí por isso, na fase adulta tem mais
essa predominância dos sintomas de desatenção, e na infância tem mais os padrões de hiperatividade. No caso, em relação ao tratamento medicamentoso, é muito importante, né? É de extrema importância quando a gente vê principalmente sofrimento e prejuízos importantes no dia a dia, no cotidiano, seja nas atividades sociais, nas atividades escolares, nas atividades acadêmicas, né? E profissionais também. Então, por exemplo, até mesmo em atividades de lazer, vai ter crianças que não vão conseguir desenvolver atividades de lazer calmamente, né? Aquele momento ali, domingo em família, que aí a criança tá lá subindo e descendo e tudo, dando muito trabalho para os pais. Às vezes isso também faz com que a necessidade de um tratamento, junto com também atrasos e déficits no desenvolvimento escolar, né? Começa a perceber uma queda de notas, um desempenho escolar que vai se tornando abaixo da média aí, principalmente por causa dessa desatenção, né? A dificuldade que vai ter de absorver esse conteúdo, né? Então, nesse caso, a gente lança mão do tratamento medicamentoso, que aí são com psicoestimulantes, que é para tentar manter o foco da atenção dessa criança, né? Ela prestar mais atenção na aula, ela conseguir ser mais produtiva sem trazer tanto essas consequências. Existe diferença do tratamento do TDAH em crianças e adultos? É o mesmo tratamento? É o mesmo tratamento, só que a gente tem que ter cuidado em relação ao tratamento medicamentoso. Ele é indicado a partir dos 6 anos de idade, né? Então, abaixo dos 6 anos a gente fica fazendo acompanhamento, né? E um acompanhamento regular com o psiquiatra para observar a evolução do quadro e aguardar o tempo que a gente observa que vai ser mais propenso a gente começar a medicação, que é os 6 anos. Junto a isso, a importância de estar fazendo acompanhamento já com algumas terapias, né? O psicólogo, se necessitar de um reforço aí no aprendizado, um psicopedagogo também vai ser importante. Então a gente acaba que, nesse momento, lança mão dessas estratégias e depois da terapia medicamentosa. Ouvindo conta aqui que o filho dela tem 15 anos e acha que tem TDAH, né? Ele pergunta, baseado no que você falou, como é que a família pode apoiar, como é que a família pode se comportar diante disso? Sim, eu acho que o primeiro assim, é procurar uma avaliação psiquiátrica, né, no caso com um especialista, para a gente conseguir definir mesmo esse diagnóstico, porque quanto mais rápido a gente definir esse diagnóstico, menos prejuízo, né, e implicações no dia a dia da vida dele a gente vai conseguir, né? Então o tratamento acaba sendo bastante benéfico em relação a essa questão do diagnóstico. Para a pessoa com TDAH vai ser crucial o tratamento medicamentoso. Então, de início, a família o que deva é procurar, né? É tentar não categorizar como muitas vezes e antigamente era o que mais acontecia. Criança traquina, malcriada, criança que não para quieto, serelepe, se envolve em confusão demais, briga demais na escola, fica se acidentando, se machucando quando está brincando. Então, não tirar essas conclusões precipitadas, assim, de tentar entender o que está acontecendo, né? e buscar se informar, né? Buscar esclarecer com um profissional, com um psiquiatra, para que consiga ver se esse diagnóstico realmente a gente pode ser instituído junto com o tratamento, né? Outra pergunta, o ouvinte conta que tem 42 anos de idade, descobriu agora que tem TDAH. Ela quer saber, esse diagnóstico tardio prejudica? Assim, prejudica no sentido de que isso pode promover o surgimento de outros transtornos associados, né? A gente vê muito transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Porque o que é que acontece? Essa necessidade de adequação social, de ao longo da vida você ter que lidar com as demandas e as expectativas dos outros, no caso ela talvez passou a vida toda sendo categorizada dessa forma que eu falei, né? Dessas formas mais que as pessoas com a desinformação acabam categorizando, né? Como se fosse do jeito dela. Não, isso é o jeito dela, isso foi porque foi mal criado, os pais, né? Ou é porque é traquina demais. Então passa a vida toda sendo julgada dessa forma e muitas vezes a grande dificuldade que vai tendo
na escola e sem se notar uma intervenção, assim, sem se aventar essa possibilidade de a gente fazer uma avaliação, de ter esse acompanhamento já desde cedo. Porque aí, no caso, isso favorece, com o tempo, a pessoa vai ficando ansiosa, né, de tipo, eita, não estou conseguindo dar conta desse trabalho, não estou conseguindo manter o foco, dar atenção, então se distrai muito, aí acaba sendo mais cobrado ainda no trabalho, né, então é uma dificuldade no gerenciamento das rotinas, né, de acabar ficando desorganizado, perder às vezes objetos importantes dentro de casa, perde chave do carro, perde fone de ouvido, perde tudo. Então é uma distração grande que acaba prejudicando tanto em casa quanto fora de casa. Quais são as estratégias que podem ser feitas no ambiente escolar para ajudar crianças com TDAH? Pronto, as estratégias no ambiente escolar vai ser, de antemão, a gente colocar essa criança sentada na frente, né? Porque muitas vezes a tendência das crianças com TDAH vai ser jogar elas para trás, porque é como se elas bagunceiras deixa lá no fundo. Só que aí é que tá com o problema, porque ela lá atrás, no fundo da sala, ela vai prestar atenção nos outros estímulos. A distração vai ser maior, né? Então ela vai prestar atenção um coleguinha que pegou um papel, outro que está conversando ali, ele vai tentar prestar atenção no que está falando, né? Então vai estar mais atento a esses detalhes. Então o principal já vai ser tentar colocar essas crianças sentadas na frente, né, na primeira fila, para que ela consiga estar mais próxima do professor, próxima do quadro, para que consiga prestar atenção, né, no conteúdo que está sendo passado na aula. Além disso, questões também em relação à realização de provas, muitas vezes acaba deixando ela com um espaço mais reservado, né, se tiver muitos estímulos, tentar diminuir esses estímulos sonoros principalmente, que acabam interferindo na atenção, né? E junto a isso, né, tentar dar um pouquinho mais de tempo, às vezes também, para a realização das provas. Tanto que pessoas com TDAH acabam que, com o diagnóstico e com essa questão do laudo, conseguem em provas de concurso, provas de vestibular, ter mais um tempo para a realização da prova, como uma forma de tentar compensar essa dificuldade que tem, às vezes, de manter o foco. Porque imagina, uma prova do Enem aí, com 5 horas, né, você manter a atenção aí por 5 horas. As pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH já é difícil, você já é muito cansativo, é bem fadigante, né? Imagine para o indivíduo com TDAH, né, que já se distrai com mais facilidade, já perde essa atenção logo, né? Dr. Everson, existem, por exemplo, novidades ou avanços recentes na psiquiatria para tratar o TDAH? Sim, hoje em dia a gente tem outra classe de medicações, que é a atomoxetina, que o nome comercial é o Atenta. Ela é uma medicação que vai ajudar no tratamento do TDAH, só que ela não vai ser um psicoestimulante. Então vai ser interessante para aqueles casos onde o psicoestimulante ele é contraindicado, né? A gente vê dentre os psicoestimulantes os mais comuns a Ritalina, o Venvance. Só que aí o grande problema dos psicoestimulantes vai ser naqueles pacientes que, além do TDAH, vai ter quadros de epilepsia, de convulsão, que podem acabar precipitando crises convulsivas, né, pela questão do psicoestimulante, né? E além disso também alterações ou doenças cardíacas, né, principalmente quando tem um histórico familiar de doenças cardíacas, a gente tem que estar muito atento a esse paciente em relação a instituir o tratamento com o psicoestimulante, porque isso pode acabar comprometendo ainda mais a função cardíaca. Então a gente acaba lançando mão dessa outra estratégia, que é da atomoxetina, que é uma segunda linha de tratamento. Então é uma alternativa aos psicoestimulantes. Dr. Everson Damasceno, ele é médico psiquiatra, né? Atende na Clínica Santana, aqui na cidade de Caicó,
né, nas segundas e quintas-feiras, pela manhã e à tarde. Agendamento de consultas pelo telefone 849-9914-3305. Dr. Everson também tem disponibilidade para atendimento online e teleconsultas. Para mais informações, entrar em contato com o telefone 849-9915-5767 e no Instagram você encontra Dr. Everson no @Dr. Damasceno. Obrigado pela sua participação. Valeu, Max. Obrigado a todos. 8h20, vamos para um